Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe. E uma coisa que eu gosto, neste exato momento, é transmitido para o mundo inteiro. Nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, na Nova Zelândia, em Perth, na Austrália, toda a América do Sul, toda a Europa Ocidental, em Luanda, na África, em todos esses lugares, no Líbano, no Oriente Médio, nós somos assistidos. Quando o programa termina, chegam os WhatsApps comentando. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que resolve tudo em termos de doença neurológica, capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal, e pelo Hospital Santa Terezinha, que é o Hospital Geral, que deu uma repaginada e agora tem várias unidades aqui em Belém. E eu vou falar agora da nossa convidada. Nossa convidada de hoje é muito especial. Vocês sabem que eu fico tremendamente orgulhoso quando vem um ex-aluno meu aqui. Ela é minha ex-aluna. A doutora Simone, a professora, doutora Simone Regina Souza da Silva. A Simone formou em 91 na UFPA. Ela fez residência em clínica médica na Santa Casa. Eu fui preceptor dela também naquela época. Ela fez mestrado e doutorado na Universidade Federal do Pará, no Instituto de Ciências Biológicas, em Virologia. Ela fez pós-doutorado em Ensino Superior em Saúde na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ela é titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia e ela é do Grupo de Trabalho em Saúde e Espiritualidade da Sociedade Brasileira de Educação Médica. Simone, primeiro, super obrigado por ter vindo aqui, por ter aceito o convite. E, Simone, você veio falar aqui de uma coisa que existe desde o começo do mundo. Desde que o homem existe, praticamente existe. Eu sou bem mais velho que você, a gente sabia que isso acontecia, só tem que agora se provou, né? Você veio falar aqui de saúde e espiritualidade. Quando começou isso na academia? E obrigado, tá? Mais uma vez. Obrigado, professor, mesmo. eu que agradeço. Estou extremamente honrado e feliz de estar ao seu lado e dizer que essa nomenclatura eu nunca mudo. É meu professor, é meu mestre e assim o vou tratar durante o tempo todo por honra e agradecimento por tudo que o senhor nos tem proporcionado até o momento. Né? Obrigado, senhor. Dizer que é uma temática extremamente sensível para todos nós, não só pela questão de atualidade, de contemporaneidade, mas também remete muitas das questões humanas. E muitas dessas questões humanistas, elas não estavam presentes nos nossos currículos em saúde. Com certeza. Né? Há uma evolução dessa questão do currículo, da nossa profissão, que começou um currículo instrucional, desde lá do relatório Flexner, 1910. E nós estamos agora num currículo relacionado às competências, desenvolvimento de competências. Correto. E essas competências, elas devem responder às necessidades da demografia em saúde, demografia médica, deve corresponder às necessidades da população e dos nossos próprios ministérios, seja da saúde, seja da educação. Em relação à espiritualidade em si dentro da academia, nos últimos 40, 30 anos, com vários pesquisadores de renome que despontaram trazendo isso de uma maneira séria dentro do cenário acadêmico, porque é uma área que tem que ter um desenho metodológico para comprovar diferente, muitas das vezes, do que nós estamos acostumados. Com certeza. Né? Então, ela vem de uma maneira mais fortificada, principalmente nos Estados Unidos, com 2 grandes pesquisadores. O pesquisador Harold Kane, né? Que desde 2001, no lançamento do seu grande livro, que correlaciona a espiritualidade e seu impacto na saúde, e a professora Christine Pukowski, na Universidade de Washington,
E a partir daí o mundo todo se abre com vários grupos de estudos, seja na Europa, seja na Índia, no Brasil. E quando ele veio aqui, mais ou menos no final dos anos 80, início dos anos 90, o professor Harold Kenny estimulou toda a sociedade acadêmica para essa temática, né? E o mais interessante, se eu me permite continuar um pouquinho, é a questão do que você realmente está falando sobre religiosidade e espiritualidade na academia. Tem. Era a primeira pergunta que eu ia te fazer. Isso, professor. Então, muitas das vezes o mito e a dificuldade da aceitação, eu lembro uma historinha pequena, no meu primeiro projeto, eu como clínica, né, dentro da área da hepatologia, sempre coloquei projetos de iniciação científica, de extensão, na área em que eu dominava dentro da minha especialidade. Mas aí veio esse desejo inato de olhar a formação. E na formação, essas outras questões também nos chamaram a atenção. E quando eu escrevi o primeiro projeto de iniciação científica para concorrer ao nosso PIBIC, vamos dizer assim, a primeira resposta foi, não é científico. Não é científico. E que ano era isso, hein? Não, foi 2013. Puxa, 2013, 10 anos. E aí eu tive que fazer uma lauda, né, justificando que nós já temos evidências científicas suficientes que embasam estudos nesse sentido, né? Inclusive o nosso trabalho na época foi um trabalho de conclusão de alguns alunos, ganhou posteriormente o título de melhor trabalho, foi publicado e tudo mais. E foi aí que o nosso desejo e o seu, da inspiração de ser formador em saúde, me levou para a área da pós-graduação, pós-doc do ensino, e eu disse, então vamos estudar essa questão da saúde e espiritualidade. E dentro da academia, nesses dois expoentes que eu lhe falei, a espiritualidade nós temos como conceito, é um conceito mais abrangente. É justamente a busca e o propósito do sentido da vida, que pode ser relacionado com as questões da aproximação do sagrado, que aí eu levo para a religiosidade, mas também a questão da busca e a relação comigo mesmo, com a natureza, com a arte e com o pensamento racional. Então você amplia. E a religião é um sistema organizado de crença, que através de dogmas, de rituais, aproximam o ser ao sagrado, ao transcendente, que para algumas religiões é Deus, para outras é Nirvana, dependendo do lugar onde esteja. Então é como se a religiosidade é aquele homem que tem a sua religião em prática, seja ela organizacional, ou seja, na igreja, nos templos, nos centros, seja ela intrínseca, né, na maneira em que eu levo isso para a minha vida, tá? Mas ela está dentro de um sentido maior que é da espiritualidade. Ou seja, vai na fé do indivíduo aquilo em quem ele acredita. Em que ele acredita. Eu posso dizer que aquela pessoa tem baixa religiosidade, inclusive quando ele não tem nenhuma crença específica, podemos falar nos ossos agnósticos, podemos falar no ateu, mas ele tem alta espiritualidade, quando ele tem sentido, quando ele tem propósito de vida. E é isso que amplia o conceito de saúde. Fantástico isso. Simone, você que está mexendo com isso agora, faz parte da pesquisa. Qual o impacto disso na ciência? É muito grande e é algo que nos emociona. Porque é interessante que, de repente, aquilo que eu acreditava enquanto pessoa, enquanto ser humano, e que agora a gente traz isso enquanto atividade acadêmica, científica, para a assistência, para as linhas de pesquisa, por exemplo, né? Então, o currículo é aquilo que o indivíduo também responde à necessidade da população. No Brasil, 95% da população se diz ter uma filiação religiosa. Certo? 95. 95. E há trabalhos que colocam que 84% da população no mundo todo gostariam que a sua equipe de saúde, especificamente que o seu médico, conversasse, soubesse das suas questões espirituais religiosas. Mas só 15% o fazem.
E aí foi um dos primeiros interessante. trabalhinhos que nós fizemos lá no nosso na enfermaria de clínica médica, em que dos pacientes ali, dos 42 pacientes entrevistados, 100% deles gostariam que a equipe de saúde abordassem isso dentro do seu tratamento. E 40%, achei um número muito bom, o fizeram. E quem eram os profissionais? Enfermeiros e psicólogos. O médico, muito pouco. Entendeu? Então, e isso traz aspecto na questão da prevenção, da promoção e da reabilitação em saúde. Seja ela mental, seja ela física. Então, nós temos estudos que comprovam que as pessoas com alta religiosidade / espiritualidade, né, têm 2 vezes menor chance de algum diagnóstico de transtorno mental. Ao lado que aquele que tem baixa religiosidade e espiritualidade, ele tem até 7 vezes a chance de desenvolver, por exemplo, alguma dependência, seja do álcool, seja de outra substância. Puxa, isso é muito interessante e científico agora, né? Científico, isso é muito interessante. Puxa, Simone. E olha, e tem uma questão, professor, dentro da sua área, que eu sou encantada com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi a primeira sociedade aqui no Brasil em 2019. Eu sei. Que apontou a primeira diretriz de prevenção primária e secundária dos eventos cardiovasculares, incluindo a espiritualidade. Eu sei. No congresso, eu fui convidado em 2019 para uma mesa redonda para discutir espiritualidade. Eu era um dos painelistas para discutir o assunto. E para mim tinha sido muita novidade. Sim. Né? Como eu sou bem mais velho que você, isso que agora está virando científico, a gente já sabia na prática, né? Para nós que temos religião, que acreditamos em Deus. Eu lembro que, quando eu dava plantão, tinham pacientes assim, graves, que hoje seriam pacientes para você chamar a família para transplantar os órgãos, que assim, morte cerebral, mas está lá entubado no respirador. E uma vez um professor meu disse para mim, não pede para a família rezar, pede para a família, para o Deus daquela família, em quem eles acreditam, para ele decidir o que é melhor. Certo? Eu lembro que eu passei, depois disso chamou a atenção, porque quando eu chegava, naquela época os doentes ficavam crônicos, né? Vamos fazer uma oração para quem vocês acreditam, em quem vocês acreditam decidir o que é melhor. Né? Se é ficar em sofrimento, e depois disso aquelas pessoas acabavam tendo a passagem, como a gente fala. E mais tranquila. Muito. Saudade, né? E olha, o senhor está falando em algo extremamente importante, porque os maiores estudos dentro dessa área estão na cardiologia, na psiquiatria e na oncologia. Tanto que, e nos cuidados paliativos. Certo. Tanto que agora, em 2023, lançou-se a primeira diretriz da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, trazendo a espiritualidade. E nós temos a medicina de família e comunidade, já em algumas dimensões, trazendo essa questão. Tá. Então, só um instantinho, que como o nosso primeiro tempo acabou, a gente começa já em cima disso. Tá? Pessoal, só um instantinho que a Simone vai voltar explicando tudo isso pra gente nesse programa simplesmente maravilhoso. Tá? Só um instantinho que a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.
Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação sobre religiosidade, espiritualidade na área de saúde, com a nossa pessoa que mais entende disso no momento aqui na cidade. Simone, sabe que eu sou orgulhoso de ser teu colega de trabalho. É meu professor, é meu mestre. Eu fico feliz da vida. Toda vez que nós temos algum evento juntos, você é uma das pessoas que me causa orgulho. Simone, me fala uma coisa. Tu estavas falando, principalmente em cardiologia e oncologia, em que alguém te convidou para um evento de saúde. Como é que foi? Então, esse é um assunto que a gente, em termos de evidência científica, a parte da psiquiatria, saúde mental, a parte da cardiologia. Então, falar, por exemplo, a diretriz de cardiologia, nós temos escalas de bem-estar espiritual. Nós temos escalas que trazem a gratitude e o perdão no momento de sobrevida de pacientes com doenças cardiovasculares pós-resvascularizados, por exemplo, né? Então, quanto mais alto o teu perfil de gratitude, de perdão, de resiliência, você tem uma sobrevida, inclusive, em torno de 18% a mais do que o grupo controle, semelhante do que está, por exemplo, na alimentação saudável, na prática de atividade física. Então, olha essa questão. 1/5 de sobrevida a mais. 1/5 de sobrevida a mais é muita coisa. Em que pese, nós temos 15% dos pacientes que têm os desfechos piores, mesmo tendo autoespiritualidade e religiosidade. Por quê? Porque o seu olhar frente ao estresse, que aí a doença nos traz, pode ter um olhar de desvencilhar daquilo que eu creio. Então, como se fosse um castigo. É muito comum, por exemplo, nos pacientes com diagnósticos oncológicos. Com câncer. Com câncer. Porque ele, puxa, eu fui uma pessoa que teve uma vida até boa, uma pessoa sem muitos problemas e eu tenho agora essa doença. Por que Deus me castigou? Então, esse é um olhar que, cientificamente, eu posso acompanhar um paciente que tem um coping positivo, ou seja, um enfrentamento da sua doença, trazendo a saúde e espiritualidade em que ele pensa, em que ele acredita de forma positiva. Isso ocorre em 85%, é uma ferramenta de apoio. Certo. E eu posso ter uma ferramenta negativa, como uma separação. E aí, professor, é muito interessante que uma das abordagens propostas para que haja esse primeiro contato com o profissional é através da história espiritual, também chamada de anamnese espiritual. 5, 10 minutos, não demora. Está dentro daquilo... acrescentar só um pouquinho do que a gente faz de rotina. Exatamente. Está dentro... nós estamos lançando, o senhor também faz parte como autor do nosso novo livro de semiologia, do Betina. E aí o capítulo da anamnese, nós acrescentamos a anamnese espiritual. E nós temos roteiro acadêmico para isso. Certo. Não um checklist centrado à pessoa, mas com perguntas que lhe direcionam a entender qual é a fé, qual é a importância, se tem ou não tem uma comunidade de apoio e se precisa de alguma ação. Por exemplo, no paciente oncológico, isso é muito usado nos cuidados paliativos. Certo. E aí, como eu estava ali dizendo, há um seminário dentro da Faculdade Católica de Belém, que eu fui convidada a participar porque ele é interprofissional. Então, tem o médico, o psicólogo, o filósofo, o teólogo, e isso não relacionado com religião. É aquele conceito ampliado. E como a espiritualidade pode ser colocada, por exemplo, nos cuidados paliativos. É um evento que nós vamos ter agora em abril, 22 a 24 de abril, aqui em Belém.
Então, tá, E o gostoso também é que dentro da nossa Universidade Federal do Pará, eu acho que foi uma das primeiras da região norte, nós tivemos uma pesquisa em 2015, que é fazendo uma investigação sobre essa temática nos currículos em saúde, e aqui na região norte só 12% tinha uma parte do currículo de forma intencional. Ou seja, está escrito em algum momento. Mas diferente, não estava sendo aplicado. Exato. Estava E no aí, projeto. no projeto, nós temos uma disciplina eletiva de saúde e espiritualidade que funciona no nosso curso. No nosso curso de medicina. Curso de medicina da Universidade Federal do Pará, que funciona no 6º semestre, é dada geralmente no 2º semestre de cada ano, né? E os primeiros nós temos os eventos do Grupo de Trabalho Saúde e Espiritualidade da Associação Brasileira de Educação Médica. Então, o próximo... Você faz parte disso? Que eu faço parte, uma das fundadoras nessa área. Aqui em Belém, quem trabalha contigo? Aqui em Belém, nós temos a professora Silvia Bahia, que é do eixo da atenção integral à saúde, né? A nossa vice-diretora. Nós temos alguns professores da UEPA, né? Que gostam desse assunto e estão conosco na nossa liga acadêmica. E muitos, assim, mais estudantes e residentes que estão nessa lida, se envolvendo no dia a dia, viu, professor? Chama uma atenção total. Quer dizer que a gente tem uma disciplina que no momento ainda é eletiva. Eletiva. Né? Eletiva, quer dizer, o aluno escolhe ou não, né? Se vai fazer ou não. Aí a gente acaba competindo com coisas interessantes. Mas olha que, eu digo, olha, nada é por acaso, né? Então, é um preparo. Então, por exemplo, nós temos, na edição passada da disciplina, nós nos unimos com cuidados paliativos. E os cuidados paliativos agora é uma unidade curricular obrigatória. Como o nosso currículo está passando por aquela reformulação, então colocaram tanto cuidados paliativos como saúde e espiritualidade como obrigatórios. Então, já nas próximas edições, assim como o nosso currículo for aprovado dentro do Conselho da Universidade Federal do Pará, nós já teremos isso entregue para todos os alunos, né? E a gente faz um trabalho já há algum tempo que é, pelo menos, o exercício da anamnese espiritual aos nossos internos de clínica médica e aos residentes de clínica médica do Barros Barreto. Deu trabalho para instalar isso aí, que eu voltando um pouquinho na área, se um médico há 10 anos atrás resolvesse discutir isso aí, ia ser criticado pelos colegas. Muito. Né? Algo assim, das minhas inspirações, o professor Giancarlo Lucchetti, que é um psiquiatra, né? Na verdade, ele é geriatra da Universidade Federal do Juiz de Fora e é o que mais publica no mundo hoje em dia. Junto com Harold Kane, Pukowski, Pargamante, com um grupo da cardiologia, o Avezum, entre outros, né? Então, ele sempre colocava assim, Simone, sempre nós temos que olhar aquilo que tem comprovação. Porque aquilo que não tem comprovação pode ficar naquele limbo e que nós vamos receber muitas críticas. Então, ele, inclusive, tem uma linha de pesquisa, ele é um dos meus tutores nessa área, como é que nós podemos fazer pesquisa. E foi a partir daí, projeto de iniciação científica, de extensão. Então, colocando os alunos para as atividades, inclusive de enfermaria, né? Depois ambulatoriais. Fizemos pesquisa com os residentes. E olha que coisa interessante, nós trabalhamos com 84 residentes de medicina. E relacionamos a espiritualidade, grau de espiritualidade, isso tem todo um questionário já bem validado no mundo todo, com o DAS-21, que é aquele questionário da depressão, ansiedade e estresse. E aí nós fomos estudar essa correlação nos nossos residentes. Então, nós vimos que nós temos 74% deles têm moderada a alta espiritualidade. Isso é bom. Muito bom. Mas nós temos 28% com um grau de depressão, 32% de ansiedade, né? E 41% de estresse. Um percentual grande. É também, muito grande. E é isso que nós encontramos no dia a dia, professor. Não,
O dia a dia de hoje é... Não é isso? O dia que a psiquiatra falou aqui para mim que depressão era a maior causa de falta no trabalho do que pressão alta, que metade do mundo tem, Sim. Eu fiquei espantado, eu não sabia. Ela falou Yeah. Hoje a maior causa de ausência no trabalho é depressão. É depressão. Então... E nesse lado, pegando, por exemplo, houve uma correlação positiva, né? Inversa, perdão, ou seja, menor grau de espiritualidade aumenta o grau de estresse e ansiedade, mas não houve fator protetor na depressão. Então, significa que não é uma coisa única. E essa é uma temática que ela deve ser transversal ao longo da nossa formação. Quando o senhor me pergunta qual é a principal dificuldade, Simone, nós não temos formação para isso. Quando eu coloco uma disciplina eletiva, eu vou estar conversando com 12, 15 alunos por semestre. Num percentual, por exemplo, que nós temos por semestre 150 por ano. Melhor dizendo. 10%. 10% apenas, né? Então, quando eu não tenho formação, aí vem as respostas. E aí esse trabalho dos residentes foi coadunado com os demais da literatura. Certo. Eu não tive formação para trabalhar com isso, eu não tenho tempo para trabalhar com isso, e isso não faz parte da assistência. Então, essas são as respostas. Não tenho tempo, não faz parte. Né? E eu não tive a formação. Então, você precisa formar, você precisa desmistificar. E, no mínimo, trazer, por exemplo, a anamnese espiritual para o teu dia a dia. Isso vai ser feito quando, Simone? Em qualquer nível de atenção. Primária, secundária, terciária. Correto. É o médico da família e comunidade que vai, por exemplo, nos seus ambulatórios ou na consulta domiciliar, na visita domiciliar. Somos nós, nos nossos hospitais, nos nossos consultórios, ambulatórios, no nosso dia a dia. Nós vamos prescrever religião de maneira nenhuma. Nós vamos conhecer uma dimensão importante daquele ser. Assim como eu acho importante fazer uma ausculta cardíaca, por exemplo. Correto. Medir pressão arterial, avaliar riscos cardiovasculares. É importante esse lado, porque eu tenho que ver o que ele nos traz de apoio, de ferramenta, e o que eu posso auxiliá-lo, por exemplo, nesse momento de prevenção primária e secundária. Fantástico. Entendeu, Você está trazendo aqui, Simone, uma mudança no paradigma do dia a dia do médico. Do médico. Né? Na realidade, a gente está voltando ao passado, né? Sendo que agora embasado no lado científico. Isso é fantástico, isso me deixa tremendamente... E, professor, o senhor tocou neste ponto, eu acho muito interessante. Então, antes nós tínhamos a doença na antiguidade, era as alterações dos humores, era tratado muito com a questão religiosa, né? E aí veio toda uma mudança desse paradigma da assistência, da ciência, que separou. Que separou completamente. Totalmente. Foi um modelo cartesiano, que há muito tempo nós... Em nossa formação, né? Assim. A minha, a sua, antes da minha, mas com certeza foi assim. Foi assim. Então, agora nós estamos voltando, porque nós não podemos desmembrar o ser humano no seu aspecto biológico, mental e espiritual, enquanto propósito, sentido de vida. Se eu não tenho propósito, sentido de vida, eu sofro. Se eu sofro, as citocinas inflamatórias, aí eu tenho trabalhos translacionais de bancada. Certo. Interleucina 6, interleucina 10, interleucina 1, interferon gama, ativando o eixo neuroendócrino humoral, aumentando, por exemplo, a vasoconstrição. Aumenta a pressão arterial, frequência cardíaca. Causa infarto, derrame. Causa infarto, derrame, né? Aumenta a resistência insulínica por alteração da leptina e a adiponectina. Vai causar diabetes e tudo. Exatamente, professor. Então, Simone, tu vai voltar para a gente continuar a conversar isso aí. Será um prazer, professor. Quando ficar próximo do evento, em abril, tu volta, tá? Está bem. bem. Aí a gente convida. Pessoal, Simone, a gente está nos 30 segundos finais. Considerações finais e dedica o programa. A minha consideração final é agradecer pelo espaço, entendendo que a dimensão espiritual deve fazer parte do cuidado integral do ser humano e dedicar
essa nossa fala, esse momento aqui, é uma das maiores inspirações da minha vida, que é meu pai. Meu pai agora com 91 anos, médico, psiquiatra, e há muito tempo, na sua formação e na sua atuação, nos ensinava a importância desse lado que antigamente, como o professor nos coloca, não era bem documentado cientificamente, mas agora nós não temos mais razão para negar. Como é o nome do teu pai? Francisco Pereira da Silva. Doutor Francisco Pereira da Silva, o programa hoje foi para o senhor. Turma, a Simone vai voltar, tá? Com essa história aqui, ela vai ganhar uma cadeira cativa no programa. Turma, o nosso tempo acabou de verdade. Então, uma semana iluminada para todos. Domingo que vem a gente conversa. Vai para o YouTube. Assim que acabar o programa, vai estar no canal do YouTube. É só procurar Instituto Eduardo Costa. Abração, turma. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.